Fala aí, galera, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Tiago e hoje eu trouxe aqui 3 questões para a gente trabalhar as relações trigonométricas nos triângulos retângulos, ok? Nós vamos estudar aí seno, cosseno e tangente dos triângulos retângulos em 3 questões. Com essas 3 questões aqui você consegue, né, resolver a maioria dos exercícios, das questões que você vai, né, ver por aí em concurso, na sua prova, sobre esse assunto aí. Bom, gente? Então acompanha comigo a primeira questão aqui, ó. Em parques infantis é comum encontrar um brinquedo chamado escorrego, constituído de uma superfície plana, inclinada e lisa, né, conhecido como rampa, por onde as crianças deslizam, e de uma escada que dá acesso à rampa. No parque de certa praça, há um escorrego apoiado em um piso plano e horizontal, cuja escada tem 2 metros de comprimento e forma um ângulo de 45 graus com o piso. E a rampa forma um ângulo de 30 graus com o piso, conforme ilustrado na figura a seguir. Então tá aqui, né? Tudo isso que ele falou está exemplificado aqui no nosso desenho do nosso escorrego, né? Em alguns lugares a pessoa chama escorrega, né? Mas o nome correto ali seria escorrego. De acordo com essas informações, é correto afirmar que o comprimento L da rampa é de... Então ele quer essa medidazinha L aqui, ó. Tranquilo? Essa medida Lzinha aqui. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Então, primeiro passo, eu vou achar essa medida aqui que eu vou chamar de H. Que seria essa altura aqui, né? Que vai do chão, né? Até o topo aqui do meu escorrego aqui. Nós vamos identificar aqui que temos um triângulo retângulo, perfeito? Tanto para cá quanto para cá. Então eu vou olhar para o primeiro triângulo retângulo, que é esse aqui, ó. Esse vai ser o primeiro triângulo que eu vou olhar. Tudo bem? Acompanha comigo aqui. Né? O ângulo de 45, em frente a ele aqui, ó, eu tenho o H que eu chamei. Esse carazinho aqui, eu vou chamar, deixa eu desenhar o triângulo para a gente poder trabalhar aqui, ó. Então, nosso triângulo vai ficar aqui, assim, e agora aqui. Só para a gente poder trabalhar de forma melhor, tá? Como eu tenho aqui o ângulo de 45 graus, quem está em frente a ele é o cateto oposto. Tudo bem? Esse cara que está do lado é o cateto adjacente. E o maior lado que está em frente a 90 graus é a minha hipotenusa. Tranquilo? Perfeito? Maravilha. O que a gente vai precisar? Nossa hipotenusa, né, que essa medida aqui, ela mede 2 metros. Só que eu quero saber quanto é que mede esse, né, cateto oposto aqui. Bom, se eu tenho o cateto oposto, na verdade eu quero o cateto oposto e a hipotenusa, cateto oposto e hipotenusa, eu vou ter que identificar qual relação trigonométrica eu vou utilizar. Se é seno, cosseno ou tangente. Então vamos lembrar aqui, ó, o seno de um ângulo qualquer, ele é sempre o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno de um ângulo x qualquer, ele é sempre o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente de um ângulo qualquer, ele é o cateto oposto, né, dividido pelo cateto adjacente. Professor, preciso gravar essas 3 relações? Precisa sim, na ordem com que elas estão aí, perfeito? Para que você possa resolver esse tipo de questão. Bom, então é o seguinte, ó, cateto oposto e hipotenusa, que é justamente o que eu preciso nessa questão, é justamente o seno. Então eu vou utilizar o seno do ângulo de 45. Acompanha comigo, ó, como é que vai ficar? Ó. Seno do ângulo de 45 graus, que é o ângulo que ele me deu, é o cateto oposto, que eu chamei de H,
dividido pela hipotenusa, que vale 2. Tranquilo? Maravilha. Aí eu preciso lembrar dos ângulos notáveis, de 30, 45 e 60. Tem a tabelinha seno, cosseno de 30, 45 e 60. Tudo bem? A famosa musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz em cada um, né? Enfim. Então, o seno de 45, né, nos arcos notáveis, ele vale raiz de 2 sobre 2. Perfeito? Então, trocando o seno de 45 por raiz de 2 sobre 2. Isso vai ser igual a H sobre 2. Tranquilo? Aqui, naturalmente, eu já posso simplesmente tirar o 2 aqui, o 2, e o H fica exatamente igual a raiz de 2. Ah, professor, se eu não conseguir identificar isso, aí tu multiplica cruzado, ó. Multiplica cruzado, aí vai ficar 2H sendo igual a 2 raiz de 2. Passa esse 2 para cá dividindo, né? Então, naturalmente, o H, como eu havia falado, ele vale raiz de 2. Tranquilo? Então, essa medida aqui, ó, já posso trocar naturalmente por raiz de 2. Ó, tiro aqui e escrevo raiz de 2. Posso até apagar aqui, né? Vai ficar mais bonitinho. E vou escrever raiz de 2. Professor, uma raiz de 2 vale quanto? Bom, como ele não falou o valor de raiz de 2, a gente vai assumir que a raiz de 2 vale raiz de 2 mesmo. Eu posso até olhar as respostas ali, realmente tem várias raízes de 2. Agora a gente vai usar, vou olhar para esse triângulozinho aqui, ó. Tudo bem? Olha só. Ângulo de 30, quem está em frente a ele é o cateto oposto, né? E ele quer a minha hipotenusa. Novamente, cateto oposto, hipotenusa, seno. Então, vou usar novamente, né, a relação de seno. Professor, é sempre assim? Não. Às vezes eu uso cosseno, tangente, enfim. Então, eu vou dizer agora que o seno, agora do ângulo de 30 graus, ele é o cateto oposto, que eu achei o valor raiz de 2, sobre o cateto adjacente, que ele chamou de L aqui, né? Que é justamente a medida que ele está pedindo, que é o tamanho da rampa, perfeito? Aí, seno de 30, novamente, 1, 2, 3, 3, 2, 1, você tem que lembrar dessa tabelinha aqui, ele vale 1 sobre 2. Isso vai ser igual a raiz de 2 sobre L. Tudo bem? Aí agora eu vou ter que multiplicar cruzado, né? O famoso multiplicar cruzado. E aí a gente vai ter que L é exatamente igual a 2 raiz de 2. Tá aí o nosso valor de L, nosso gabarito aqui, com certeza, letra B de bola. Perfeito, gente? Tranquilo? Gostou da resolução? Não esqueça, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Né? Se sobrou qualquer dúvida, coloca lá nos comentários. Vamos para a segunda questão. Lembrando que nós temos 3 aqui questões. Você vai aprender tudo sobre trigonometria no triângulo retângulo. Vamos lá. Segunda questão aqui, ó. Acompanha comigo, ó. Uma raposa avista um cacho de uvas em uma parreira sobre um ângulo de 30 graus formado com horizontal, né? Então, preguiçosamente, ela se levanta, anda a raiz de 3 metros em direção à base da parreira e olha para as uvas sobre um ângulo de 60 graus, como mostra a figura, né? Se eu não tenho a figura aqui, a gente fica muito doido aqui pensando nessa imagem, né? Nessas condições, a altura H do cacho de uvas em metros é... Vamos lá, gente, a gente tem 2 triângulos retângulos também aqui, né? Eu tenho esse triângulo retângulo aqui, ó, o grandão, acompanha comigo, ó, esse triângulo grandão aqui, né? E eu tenho esse outro triângulo retângulo menorzinho aqui. Tranquilo? Perfeito? E eu tenho uma informaçãozinha que ele me deu, que é o seguinte, ó, a raposa avista um cacho de uva sob um ângulo de 30. A raposa estava aqui, né? Nesse iniciozinho aqui. Então, preguiçosamente, ela se levanta e anda a raiz de 3. Então, esse pedaço aqui que ela andou
vale raiz de 3. Daqui até aqui, né? Tranquilo? Então isso aqui vale raiz de 3. E ela para aqui e é vista novamente. Então esse pedaço aqui eu posso chamar naturalmente de x. Perfeito? Tranquilo? Então agora eu vou pensar no seguinte, vamos pensar no primeiro triângulo, no grandão. Vou até desenhar ele aqui. O primeiro triângulo, que vai ser o maior, vamos olhar para ele. Bom? Perfeito, aqui o triângulo. Ele mede 30 graus aqui. Perfeito? Aqui mede H e aqui mede, isso tudo vai ficar raiz de 3 mais x. Eu tenho esse triângulo grandão aqui. Perfeito? Tranquilo? E aí eu tenho o triângulo menorzinho. O triângulo menorzinho, vou desenhar ele aqui, ó. Que ele tem as seguintes medidas. Ele também é retângulo, né? Naturalmente. Aqui mede H. Aqui mede X, como a gente chamou, né? E aqui mede 60 graus. Perfeito? Tranquilo? Eu vou usar a relação trigonométrica nas duas figuras. E depois eu vou comparar elas para a gente achar o nosso H. Perfeito? Vou começar com um pequenininho aqui, né? Ó, ângulo de 60. Esse camarada aqui que está em frente é o cateto oposto. E aqui é o cateto adjacente, né? Como eu falei lá na primeira questão, aqui, ó. Né? Cateto oposto e cateto adjacente é a tangente, beleza? Então vamos lá. Tranquilo, né? Então a relação cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então vem cá comigo, deixa eu botar em vermelho mesmo. Então vai ficar o seguinte, ó. Vou botar aqui do ladinho. Tangente de 60 graus, ele é exatamente o cateto oposto, que é H, sobre o cateto adjacente, que é X. Aí eu preciso lembrar dos arcos notáveis, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz em cada um. A tangente é diferente, vamos aprender raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então a tangente de 60, ela vale raiz de 3. Isso vai ser igual a H sobre X. Tranquilo? Bom, aí eu posso botar umzinho aqui embaixo, tranquilamente, e multiplicar cruzado. Então eu vou ter que x raiz de 3 é igual a h, né? Ou h é igual a x raiz de 3. Perfeito? Então h é igual a x raiz de 3. Vou guardar essa informaçãozinha. Vamos deixar ela guardadinha, porque ela pode e vai ser importante para a gente poder resolver ali. Agora vem para cá, vamos para outrazinha aqui do ladinho. Será que vai caber ali, gente? Deixa eu ver se eu consigo arrastar esse triângulo um pouquinho para cá. Vou botar ele aqui assim, ó. Né? Ou aqui, tá bom. Pronto. Não tem problema não, né? Vamos deixar ele aqui. Deixa eu só apagar o H ali, ó. Só para sobrar espaço. Tudo bem? Então a ideia é mesmo, o triângulo é basicamente o mesmo, ó, triângulo cateto oposto e cateto adjacente, tangente, né? Então a tangente, agora de 30 graus, ele é o cateto oposto, que é H, sobre o cateto adjacente, que é raiz de 3 mais o x. O x mais raiz de 3, a ordem não importa. Vamos trocar a tangente de 30 pelo valor da tangente de 30, né? Então, naturalmente, de novo, você precisa lembrar dos árvores notáveis, tangente é diferente, vamos aprender raiz de 3 sobre 3. Ela é igual a h sobre raiz de 3 mais o x. Maravilha. Pronto, agora o que eu vou fazer? No lugar desse h aqui, ó,
eu vou trocar por x mais raiz de 3. Pode ser? Porque aí fica todo mundo em função de x, aí depois eu acho o valor de x e naturalmente eu acho o valor de h. Olha como é que vai ficar, ó. Raiz de 3. Então toda vez que a questão tiver duas variáveis, gente, uma hora ou outra você vai ter que trocar ela, tudo bem? Então no lugar de h vai ficar x raiz de 3 sobre raiz de 3 mais x. Tudo bem? Cuidado, você não pode fazer isso aqui, ó, corta, corta, não. Pelo amor de Deus, gente, não faça isso. São coisas diferentes. Eu vou multiplicar cruzado aqui. Tudo bem? E vai dar certo. Eu vou chegar aqui do ladinho, vamos fazer a continha aqui do ladinho. Multiplicando aqui cruzado, vamos armar com calma a conta, para você não se enrolar aqui, né? Vamos armar com calma, muito cuidado, né? Matemática pode parecer fácil para alguns, mas para outros nem tanto, né? Então é importante a gente fazer com muita calma aqui a nossa continha para que todos consigam entender. Perfeito? Então, ó, o 3 está multiplicando o x raiz de 3, né? Eu botei em parênteses ali, mas nem precisava, tá? Já poderia fazer direto. E raiz de 3 está multiplicando esses dois aqui, é um binômio, eu tenho que fazer isso aqui para eu poder fazer a minha distributiva aqui. Tudo bem? Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, cujo resultado é 3, né? Porque 3 vezes 3 dá 9, então a raiz de 9 é igual a 3, tudo bem? Isso aqui daria assim, gente, ó. Daria raiz de 9, que o resultado é 3. Então vou botar diretamente o nosso resultado, que é 3. Opa, desculpa aqui. Nosso resultado é o 3 sozinho. Tudo bem? E x mais x raiz de 3. Perfeito? Sendo igual, ó, 3 vezes x raiz de 3 são 3x raiz de 3. Tranquilo? Quem tem x vai para um lado, quem não tem x vai para o outro, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, ó. Esse camaradinha, eu vou passar lá para o outro lado, né? Como ele está somando, ele vai passar subtraindo. Então vai ficar assim, 3 é igual a 3x menos... Opa, desculpa. 3x raiz de 3 menos 1x raiz de 3. Tudo bem? Perfeito? Ele estava somando, passou lá para o outro lado, subtraindo. Então, 3 vai ser igual, se eu tenho 3x raiz de 3 e 1x raiz de 3, 3 menos 1 vão dar 2x raiz de 3. Perfeito? Tranquilo? Eu tenho que isolar esse x, gente. Então, eu vou passar o raiz de 3 para cá, né, que está multiplicando, passa dividindo, tudo bem? Então vai ficar assim, ó, 3 dividido pela raiz de 3, sendo igual a 2x. Tranquilo? Perfeito? Professor, tinha uma outra forma de fazer? Eu poderia ter colocado em evidência também ali o raiz de 3, também daria para eu fazer assim, né? Mas eu estou fazendo ali devagarzinho, para a maioria das pessoas não ser, assim, tentar entender com calma, tudo bem? Deixa eu passar aqui pro lado, eu acredito que vai ficar sem espaço. Então, eu vou pegar essa partezinha aqui, ó. Deixa eu pegar melhor. Fiquei sem o topinho do triângulo ali. Deixa eu pegar mais um pouquinho. Vou passar ela toda aqui para baixo, para eu ter espaço. Perfeito, muito bom. Aí, o que a gente vai fazer agora? Ó? Continuando a minha continha, eu sei que essa continha é um pouquinho grande, né? O que a gente vai fazer? Isso aqui eu vou racionalizar. Essa partezinha aqui, ó, eu tenho que racionalizar, multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3. Então, ó, vamos fazer um rascunho aqui, ó. Vamos fazer um rascunho aqui no cantinho, ó. Deixa eu até botar de vermelho. 3 sobre a raiz de 3, eu multiplico em cima e embaixo pela raiz de 3, para eu poder racionalizar. Então, vai ficar 3 raiz de 3
sobre raiz de 3. Raiz de 3 vai dar raiz de 9, né? Cujo resultado é o próprio 3. Perfeito? Tranquilo? Então aqui, ó, de novo, ó, multipliquei em cima e embaixo pela raiz de 3, ficou 3 raiz de 3 em cima, e raiz de 3 vezes a raiz de 3 deu raiz de 9, cujo resultado é 3. Agora eu posso cancelar esse com esse, e deu só raiz de 3. Então aqui eu posso trocar isso tudo por 2x sendo igual a só a raiz de 3. Beleza? Então, naturalmente, o meu x ele é igual a raiz de 3 sobre 2. Pronto, achei o valor de x. E aí, naturalmente, agora a gente vai achar o valor de h. Olha aqui, ó. O meu h, ó, vou puxar para cá, ó. O meu h, ele vale x vezes a raiz de 3. Então, o meu h, ele vale o x, que é a raiz de 3 sobre 2, né? Multiplicado pela raiz de 3. Professor, não entendi isso não. Ó, tá vendo esse xzinho aqui, ó? Acompanha comigo. Eu troquei por raiz de 3 sobre 2, tá aqui, ó. E ele tá multiplicando a raiz de 3, ó. Tô multiplicando a raiz de 3. Agora eu vou fazer essa continha, ó. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá a raiz de 9, cujo resultado é 3 sobre 2. E 3 dividido por 2 é 1,5, que é o meu gabarito aqui, com certeza, a letra B de bola. Tranquilo, gente? Tá aí, ó, a questãozinha um pouquinho mais complexa, com mais informações ali, né, do que a primeira lá, mas questãozinha boa para a gente poder trabalhar alguns conceitos ali de substituição de variáveis. Perfeito? Vamos para a última lá? Última questão. Essa aqui é um pouquinho mais tranquila, né? Para a gente poder encerrar aqui a nossa mini revisão aqui para você entender tudo sobre trigonometria no triângulo retângulo. Vamos lá. Para determinar a altura de uma torre, um topógrafo coloca o teodolito a 100 metros da base e obtém um ângulo de 30 graus, conforme mostra a figura. Sabendo que a luneta do teodolito está a 1,70 metros do solo, qual é aproximadamente a altura da torre? Gente, ó, a gente tem que entender que essa altura aqui que ele botou é 1,70, né? Não pode esquecer disso, não. E aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Ó, vou desenhar aqui, ó, em cima, ó, um triângulo retângulo. Esse triângulozinho aqui, ele é retângulo. Ok? Pronto. Aqui eu tenho 100 metros, que ele já me deu, e aqui eu tenho a medida H que ele deseja, não? Em frente a ele é o cateto oposto, embaixo dele é o cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então, a tangente de 30 é igual ao cateto oposto, que ele chamou de H, sobre, né, o cateto adjacente, que é igual a 100. Tangente de 30, né, a gente precisa trocar pelo valor dos ângulos notáveis. Ele vale raiz de 3 sobre 3. Ele é igual a H sobre 100. Né? Usando aqui a multiplicação cruzada, né, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 3H é igual a 100 raiz de 3. Então, naturalmente, o meu H, ele mede 100 raiz de 3 dividido por 3. Tranquilo? Ele quer um valor aproximado, né, gente? Ó, quer um valor aproximado. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. 100 dividido por 3, né? Ó, abaixei aqui, vai dar 3. 3 vezes 3, 9, sobra 1. Baixa aqui, vai dar 3, vai sobrar 1. Vai 33,3, né? Isso aqui vai ficar infinitamente. Então, H é aproximadamente 33,3 raiz de 3
metros. Só que ele quer saber a altura da torre, eu tenho que somar com a altura aqui do teodolito, né, que é 1,70. Então, o que a gente vai fazer? 33,3, vou somar com 1,7, né, que eu posso botar aqui 1,7 é só, não tem problema não, 1,70. Aqui vai dar 10, né? Sobra 1 aqui. 3 mais 1 vai dar 4, mais 1 vai dar 5. E aqui 3. Então deu aproximadamente a altura de 35 raiz de 3 metros. Perfeito? E aí, gente, né, essa é uma questão discursiva, né? Não tem as alternativas ali. Eu posso deixar em raiz de 3 ou, né, no caso aqui, se eu quiser aproximar mais ainda, eu posso assumir raiz de 3 como 1,7, né? Aproximadamente 1,7. Tem questões que botam 1,7, né? 1,70 e alguma coisa, e assim, né? Enfim, aí eu só pegaria o 35 e multiplicaria pelo aproximadamente 1,7 ali, né? Mas, enfim, como ele não botou o valor, a gente vai assumir que é aproximadamente aqui, né? Aproximadamente 35,3, 35 raiz de 3 metros. Tranquilo, gente? Perfeito? Gente, ó, se você gostou da aula, curte, compartilha ela. Se sobrou qualquer dúvida, coloca lá no comentário, tá bom, gente? Um abraço aí, até uma próxima aula. Tchau, tchau.